Parábola do filho pródigo. Posso ler? Amém? Disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Ele lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? O texto é meio grande, e eu amo essa parábola, eu amo essa história que Jesus usou para ilustrar o coração do Pai. Eu queria, antes de começar, chamar a tua atenção para o peso disso daqui. Amém, irmãos? Não é porque é uma parábola, ou seja, uma história que Jesus criou para ilustrar o coração de Deus. Não é pelo fato de que essa história não aconteceu, foi uma ilustração que Jesus usou, que isso não tem o seu peso de relevância na nossa vida. Porque não foi um pregador criativo, muito inspirado, ou um poeta legal que escreveu essa parábola. Foi o próprio Jesus falando do coração do Pai. Eu acho interessante você notar também que quando Jesus ele ora em Mateus 11, 28, acho que é isso, ele diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E você percebe que nessa história aqui Jesus está falando a respeito do coração de Pai e coração de Filho. Então eu creio que a gente deva dar toda a importância a cada palavra que Jesus disse aqui. Amém? Eu disse aqui no culto das 6 que eu estou numa fase da minha vida em que eu estou achando muito massa esse ambiente. Eu estou com 43 anos, eu sei que não parece, é claro. Mas eu creio que eu estou no meio do caminho. E eu creio que eu não estou nem muito para lá, nem muito para cá, eu estou no meio do caminho. E Deus tem me dado a graça de poder ministrar para gente mais velha do que eu e para gente mais nova do que eu ao mesmo tempo. E eu acho muito maravilhoso esse ambiente. Eu consigo andar com gente que usa terno, eu consigo andar com gente que não bota nenhuma calça direito. Eu consigo andar com gente que fala o português mais certinho, aquele sotaque de crente, quando vai conversar com você a respeito de qualquer coisa. Eu converso com gente que mal dá para entender o que ele fala, porque aquilo não pode ser português. Eu consigo andar com os dois tipos de pessoas. Eu consigo me divertir com gente que gosta de simplesmente sentar e conversar. Eu consigo andar com gente que, não consegue ficar parado um segundo. E eu estou amando muito esse tempo da minha vida. Eu falei para os irmãos aqui que tiveram antes,
Cara, com muita alegria no coração, eu assumo, eu sou um tiozinho, cara. E conforme eu contei para eles, cara, essa definição foi a minha esposa que chegou à conclusão. Porque essa semana eu estava achando que eu era um tiozão. Não sei se você consegue perceber a diferença. E a minha esposa, eu falei, amor, eu sou um tiozão ou eu sou um tiozinho? Ela falou, quantos anos tem o teu sobrinho? Eu falei, ele tem 5. Ele falou, então você é um tiozinho. Quando ele estiver bem mais velho, você será um tiozão. Eu falei, tá, gostei. Vou até falar sobre isso. O gostoso disso é que eu não preciso estar com aquele grupo ou estar com aquele outro grupo. Dá para estar com os dois ao mesmo tempo. E aí a gente percebe que as nossas necessidades são as mesmas, cara. Em níveis diferentes. A gente precisa do amor de Deus igual. A gente precisa da alegria da salvação igual. A gente precisa ser liberto de pensamentos que nos aprisionam no estilo de vida que não agrada a Deus da mesma forma. Amém? Dadas as devidas proporções para cada geração, a mesma palavra funciona num e funciona no outro. Amém? E eu percebo que essa parábola, se você depois der uma lida na sua casa, você vai perceber que essa é a terceira de uma sequência de parábolas que Jesus usou para falar da mesma coisa para fariseus. Jesus, o texto em Lucas 15, ele começa dizendo que chegavam a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, ou seja, gente de má fama. E os fariseus começavam a murmurar entre si, dizendo, ele come e bebe com pecadores. Então Jesus começou então a falar dessas parábolas. Ele fala da ovelha perdida. E é a história de um homem que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. E aquele homem deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu. E quando a acha, coloca ela nos ombros. E chegando em casa, junta os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que se tinha perdido. E aí ele diz, de igual modo, a festa no céu, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele continua falando da dracma perdida. Qual a mulher que tendo 10 dracmas perdendo uma, não acende a luz da casa, varre a casa toda diligentemente. Agora eu descobri que eu estou tornando a vida da minha irmã mais difícil. Eu vou falar mais devagar. Me perdoa. Eu vi a irmã, estava a milhão ali. Desculpa. Ele fala então da dracma perdida. E o princípio é o mesmo. Ela acende a luz, varre a casa, procura com diligência. E quando ela acha, ela chama as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma que tinha se perdido. Ele diz, de igual modo, os anjos fazem festa diante de Deus por causa de um pecador que se arrepende. Então ele entra na sequência nessa parábola do filho pródigo, que está falando da mesma coisa, da alegria do pai de receber aquele que estava perdido. Amém? Isso alegra o coração de Deus. E eu creio que não há propósito maior para a gente viver do que para alegrar o coração de Deus, cara. Quando Jesus foi batizado, eu acho muito lindo, porque Jesus não tinha feito nenhum milagre até então. Ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e uma voz do céu apresentou Jesus para as multidões e disse, este é o meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, em quem tenho prazer, ele me agrada. Ele tinha feito nada ainda. Você precisa entender que um filho, só por estar com o pai, já o agrada. Nós nascemos para agradar o coração de Deus, amém? Sabe qual é a maior alegria que você dá para Deus, cara? É você estar com ele. É ele ter você de volta. O que é que eu preciso fazer? Cara, naturalmente você vai fazer muita coisa. Ninguém trabalha mais que filho, amém? Quem já trabalhou com pai sabe disso, amém? Tem alguém aqui que já trabalhou com pai? Você sabe, meu irmão, ninguém trabalha mais do que o filho. Imagine um filho que ama o pai. Mas a questão não é essa, não é a respeito do que você faz para Deus, é a respeito de quem você é em Deus. E se você é um filho que está com Ele, cara, isso já causa alegria no coração de Deus. Só que eu acho interessante que todas as outras parábolas, tanto a da dracma como a da ovelha perdida, elas terminam quando se fala da alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende, por causa de alguém que estava perdido e foi achado.
E essa, diferentemente, rola aquela festa, mas ela termina com o pai do lado de fora da casa, tentando convencer o outro filho a entrar. E essa mensagem foi bem direta. Jesus estava falando isso para aqueles fariseus. Tipo, o pai quer todos os filhos dentro da casa. Amém? Eu não sei se você percebe, mas essa geração da qual nós fazemos parte tem experimentado revelações lindas a respeito da graça e do amor de Deus, cara. O que Deus tem feito, por exemplo, na área da adoração nos nossos dias, de uns 10, 15, 20 anos para cá. Eu aceitei Jesus há 15 anos, então só sei a partir de 15 anos para cá. Eu me lembro que me apresentaram ao Hillsong pela primeira vez. E era aqueles caras ainda tudo com cara de adolescente, tudo mal acabado. Hoje os caras estão tudo chique, bonito, estiloso, mas eram uns bichinhos tudo mal acabado. Tinha um deles que tinha as orelhas de abano, depois ele aparece no outro vídeo já com as orelhas coladas. Tipo, o cara tá ficando bonito. Milagre, Deus colando orelhas. De novo, né? Eu me lembro de quando eu vi esse tipo de adoração aparecendo e aquilo era impactante. Falava, cara, isso está acontecendo. De entrar em igrejas entupidas de jovens, de gente, parecida comigo, e os caras orando e falando em línguas, cara, isso tudo me marcava. Eu vi que Deus está fazendo algo de tipo, chamando essa galera para dentro. Eu percebo, por exemplo, esse ano, eu fui convidado para ministrar em não sei nem quantas Assembleias de Deus. E eles me convidaram para estar lá. Eles não me impuseram nada, eles falaram, cara, vem aqui ministrar para os nossos jovens. Sabe aquelas histórias que a gente já ouviu tanto, se não tiver um terno não prega, se não tiver uma gravata não prega, sabe tudo isso? Eu nunca vi isso. Eles me convidam, então Deus está fazendo alguma coisa, amém? E eu falo muitas vezes para eles, cara, obrigado, porque vocês oraram para os malucos se converter, vocês oraram para os maconheiros se converter, vocês oraram para os tranqueiras se converter, e cara, olha aí, a gente chegou. Vocês oraram, Deus respondeu. Amém? Isso é muito lindo. Só que às vezes a nossa geração foi ferida por religião. Foi ferida por religiosidade. E é uma tendência natural, você rejeita tudo aquilo que já te rejeitou um dia. Tipo assim, você não me quer, eu também não te quero. E aí a gente tende a rejeitar também. E quando a gente percebe, cara, a gente ficou religioso ao contrário. É uma outra religião que a gente acaba inventando. É a religião do anti-religião. Que é uma religiãozinha. Se entrar um irmão de terno numa igreja que está todo mundo de bermuda, vão ficar olhando para ele, julgando o cara. Falando, olha lá. Você está percebendo que é a mesma coisa? Essa rejeiçãozinha, ela não combina com o reino de Deus. Isso não faz parte do reino de Deus. Eu, por exemplo, eu ando em muitos lugares, cara, como eu falei para vocês, eu prego a mesma palavra em todo e qualquer lugar que Deus me levar. Enquanto Deus não me der outra, é aquilo que eu vou ficar pregando até ninguém aguentar mais ouvir aquilo. E graças ao YouTube agora não dá mais para pregar 2, 3 vezes mesmo, porque o pessoal acaba comigo. Eu não estou nem aí. Mas eu acho lindo porque assim, eu sou convidado para ministrar em lugares que são conhecidos por ser tradicionais. E eu percebi que eu amo estar nesses lugares, cara. Sabe aquelas igrejas que os pentecostais chamam de geladeira? Igrejas sorveterianas. Já ouviu falar disso? O culto ali é frio, não sei o quê. Cara, eu amo estar nesses lugares, velho. E eu não fico lá tocando terror, não. Eu entro na vibe. Tudo bem, a galera fala baixo, eu falo baixo também. De boa. Me amarro. Eu estou indo agora ministrar lá em Londres, numa igreja que o pessoal é chique. Meu irmão, estou levando meu terno. Doido para botar meu terno. Vou tirar uma onda de terno, vou ficar chique ali, cara. Mandei até lavar. O bicho devia estar com um cheiro de mofo. Não sei nem quando foi a última vez que eu usei ele. Mas vou levar. Vou curtir uma onda de terno ali, irado. Não tem problema com isso. Eu perguntei até um dia para minha esposa, falei, amor, você acha que eu sou tradicional? Ela falou, de onde é que você tirou isso? Eu falei, cara, eu amo estar com meus irmãos tradicional, não é possível. Eu acho que eu sou tradicional, eu acho que eu sou assim, cara. E eu percebi que, sabe, aquilo que por muito tempo parecia que era religiosidade, eu comecei a perceber que é zelo. E Deus é Deus zeloso, amém? Deus não acha ruim o zelo não, cara.
Às vezes, o excesso de zelo parece religiosidade. O cara fica meio chatinho até, mas é só zelo. Sabe como a gente cantou aqui, ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. A gente precisa aprender a ver como Deus vê, cara, e pedir para Deus mostrar como é que Ele vê, porque se Deus te mostrar como é que Ele vê, você vai amar. Eu tive uma experiência uma vez, eu estava, sabe aquela hora que você está quase acordando assim, eu comecei a orar antes de levantar, e foi uma época assim que eu estava, brigando muito com a minha esposa, porque eu achava que ela era meio infantil e que ela tinha, que ela devia amadurecer em algumas áreas, que ela ficava patinando no mesmo erro o tempo inteiro. Eu estava cheio de julgamento e de dizer isso e aquilo. Eu perguntei para Deus naquela oração, e é massa essas orações que você faz quando você está meio acordando, porque elas não são suas. Parece que Deus te cutucou para você perguntar aquilo só para Ele te mostrar o que Ele queria que você visse. E eu perguntei para o Senhor, Pai, como é que o Senhor vê a Ali? Eu nunca tinha perguntado isso para Deus. Falei, como é que o Senhor vê a Ali? E foi maravilhoso porque, assim, eu terminei de perguntar, cara. Eu tive uma visão tão linda. Eu via Jesus aquela aparência clássica de Jesus, aquela que todo mundo acha que ele é, sabe? Tipo cabeludo, bonito, pá, louro, do olho azul. Eu vi aquele Jesus assim, foi uma impressão que ele me deu para eu saber que era ele, né? A linguagem que ele sabe que eu ia entender. E ele estava com umas roupas muito compridas, bonitas, assim, as roupas tinham várias cores, e estava muito bonito aquilo ali. Ele estava num gramado, tipo numa pequena colina, assim, um dia de sol, coisa mais linda. E ele tinha nos braços, cara, uma menininha, que tinha uma aparência de ter uns 3, 4 anos de idade, com roupinha de festa. Sabe aquelas meinha branca, com sainha cheia de babado, com fitinha no cabelo, com Maria Chiquinha, com sapatinho de boneca. E essa menininha estava brincando no colo dele, rindo. Ele estava tipo fazendo cosquinha nela. Ela estava muito feliz no colo dele. E ele estava com um sorriso muito lindo. Ele não precisou falar nada, cara. Eu perguntei, como é que o senhor vê a minha esposa? E ele falou, eu vejo ela assim. Ou seja, aquilo que eu estava rejeitando era exatamente o que ele amava nela. Sabe, ela parecia como uma criança. Eu nunca mais consegui olhar para ela do mesmo jeito, porque eu falei, cara, isso é lindo. Agora eu me amarro que ela fica fazendo aquelas brincadeiras bobas. E eu comecei a perceber que, cara, porque eu percebi, cara, Jesus ama isso nela, cara. Sabe, a gente precisa perguntar para Deus como é que Ele vê o nosso irmão, cara. Como é que Ele vê aquele que a gente rejeita. Porque talvez Deus ame aquilo que você está rejeitando no teu irmão. E quando você aprender a ver como Deus vê, você vai amar o teu irmão. Amém? Quando você aprender como é que Deus te vê, você vai ter mais amor por você também. Queridos, deixa eu entrar aqui na parábola do filho pródigo. Não é uma grande revelação, mas é uma simples observação. Amém? Observação. Certo homem tinha 2 filhos e o mais moço pediu a sua parte da fazenda. Então você já conclui que eles não eram gêmeos. Amém? É fácil. Não precisava nem um xalamanaias para... Uau, meu Deus, como é que você percebeu isso? Certo homem tinha 2 filhos e o mais moço. Então, cara, eles não eram gêmeos. Glória a Deus. Pronto, posso ir embora. Ou seja, um veio antes. Tá ficando bom. Tá melhorando. Teve um que passou um tempo sem irmão. Teve um que passou um tempo dentro da casa sozinho. E eu não sei se tem aqui alguém que é filho mais velho dentro de casa. Tem alguém? Quem aqui é filho mais velho? Eu também sou. Levanta a mão, você que é filho mais velho. Vamos ver quem está ganhando. Baixa a mão. Quem aqui é filho mais novo? Vixe, perdemos feio. Mas tem um mais velho com o microfone na mão. Então você vai ter que ouvir. Amém? O nosso desabafo de irmão mais velho. Cara, não é justo. Não é justo. Passou a ser mais velho ou mais novo? Mais novo. Não é justo, cara. Você tem que ter misericórdia do teu irmão mais velho. Cara, o mais velho apanha mais. O mais velho toma muito mais não do que o mais novo. O mais velho demora mais para falar. O mais velho demora mais para aprender a andar. O mais velho parece que é mais bobo.
O mais velho viveu um tempo em que todos os brinquedos eram dele. O quarto era só dele. Tudo era só dele. Ele não conhecia o outro como ele. Só tinha ele. E quando você só tem você, você só sabe ser você. Aí vem o mais novo. Parece que o nosso mundo acabou. Porque o mais novo vem, e agora o quarto já não é só nosso. Parece que o mais novo recebe mais amor. A impressão que o mais velho tem é que o mais novo é mais amado, é o preferido. A gente não sabe discernir naquele tempo que, cara, ele não sabe fazer nada, ele precisa de toda a atenção. Não, me abandonaram. O mais velho se sente abandonado. O mais velho se sente injustiçado. O mais novo está quebrando os brinquedos do mais velho. Você briga com ele, aí tua mãe briga com você porque você brigou. Mas não é justo. Ele está quebrando o meu brinquedo. O mais velho demorou mais para aprender a falar, sabe por quê? Porque ele aprendia com adulto. E adulto ensinando criança a falar é um campeonato, você sabe. O pai quer que ele fale papai, a mãe quer que ele fale mamãe, a avó quer que ele fale vovó. E é muito limitado isso, papai, mamãe, vovó, só isso. O mais novo, ele aprende a falar com o mais velho. E o mais velho não está querendo ensinar papai, o mais velho está falando, ô, mano, dá para você dar licença? Aí o outro, dá licença. Ele já aprendeu uma coisa diferente. Ele aprendeu um treco bem mais, com muito mais conteúdo do que o mais velho. Só estou querendo que você observe que tem detalhes inseridos aqui nesse texto que a gente precisa prestar atenção. Eu me lembro que quando eu era adolescente, cara, eu era metido a punk, revoltado, só andava de coturno, todo rasgado, ouvindo música louca, meu pai ficava doido com aquilo. Só que meu pai tinha um sonho, era um sonho dele. O sonho do meu pai era quando o filho dele tivesse 18 anos, meu pai ia comprar um carro para o filho dele. Eu não merecia um carro, eu não agradava o coração do meu pai, mas o meu pai tinha esse sonho que era um sonho dele. Ele ia se sentir realizado de comprar um carro para o filho dele quando o filho dele fizesse 18 anos. Eu fiz 18 anos. Meu pai comprou um carro para mim, era um Cadete. Eu sou velho. Era um Cadete, cara. Novinho, estava lá na garagem. Eu não agradava muito o coração do meu pai, então ele me deu aquele Cadete, como, tá aí, ó, o carro aí. Não teve muita, olha aí o carro, não, foi tipo, tá aí o seu carro. E eu nem para aprender a dirigir, cara. Eu não aprendi a dirigir. O carro ficou lá na garagem. E eu ficava lá, feito um punk, andando a pé, de coturno no sol. Meu irmão, 3 anos mais novo do que eu, se ligou que eu era um otário. Então ele aprendeu a dirigir. E o dia que eu me toquei que eu precisava aprender a dirigir, foi um dia que eu estava vindo, não sei de onde, eu já estava andando uma meia hora no sol lá em Brasília. Passa o meu irmão no meu carro, buzina para mim e não para. Eu me toquei, eu preciso fazer alguma coisa. O mais novo é acelerado. O mais velho aprende a se relacionar com o pai diretamente. O mais novo aprende como é o pai através do mais velho. O mais novo, ele vê o mais velho tomando umas surras, ele, opa, já sei que não é para ir por ali. Ele fica muito mais malandro. O mais velho só pôde sair de casa com 16 anos. Vai ir para a festinha, 16 anos. O mais novo com 12 está saindo. É ou não é? É injusto, cara. Não dá esse senso de, isso não é justo. Isso não é justo, ele tem que sofrer o que eu sofri. Você está percebendo agora como é que é o texto? Tem o mais velho e o mais novo aqui. Claramente. Eu sempre me perguntei, como que alguém que esteve na casa do pai, e Jesus não está falando aqui de um pai qualquer, ele está ilustrando o próprio pai, um pai amoroso, um pai perfeito. Como que alguém dentro da casa do pai consegue achar que do lado de fora está melhor? O que é que decepcionou esse cara dentro de casa para ele querer suas coisas e ir embora? O pai não foi. E aí eu começo a desconfiar, cara. Isso me dá temor. Porque talvez, é só observação. O mais novo tem olhado para a vida do mais velho e falado, cara, tua vida é muito chata, cara. Eu não quero ser que nem você. Se eu continuar aqui, eu vou terminar que nem você.
E sabe, às vezes a nossa religiosidade, ela dá uma má impressão a respeito de quem Deus é. Gente religiosa mostra um Deus agressivo, um Deus brabo, um Deus que só quer punir, um Deus que quer castigar, porque é tudo que ele conhece. E o que acabou de chegar está olhando para isso e falando, cara, eu não quero viver assim, eu prefiro viver do meu jeito. Sabe, às vezes eu oro pedindo para Deus me dar a oportunidade de voltar em lugares onde eu estive, de reencontrar gente que eu encontrei logo que eu entreguei minha vida para o Senhor, porque eu não conhecia o Senhor direito e eu só mostrei religião. E talvez essas pessoas não tenham se interessado por Jesus porque eu não mostrei Jesus como ele era. Eu mostrei a minha versão, querendo me justificar, querendo ser justo do meu jeito. Eu sei que o mais novo vai embora. E o maior erro que ele comete, talvez não seja o maior, talvez seja só o primeiro. Às vezes a gente precisa assumir que os maiores erros que a gente comete não são aqueles que têm uma dimensão gigante, mas são aqueles que a gente comete primeiro, porque a partir de um a gente comete o outro. Se talvez o primeiro não acontecesse, o segundo não viria. Esse cara vai embora de casa, mas ele cometeu um erro primeiro. Ele pediu a sua parte da herança. Eu sempre me perguntei nisso também, que pai é esse que dá a herança quando ainda está em vida? Aí a gente pode ouvir, não, ele matou o pai no coração, aleluia. Tá, mas o pai entregou, e o pai continuou vivo. Então eu começo a perceber que Jesus está falando de coisas espirituais. Ele pediu o controle da vida dele para Deus. Cara, é uma coisa terrível quando você tira o controle das mãos do Senhor. Porque na real a gente não sabe conduzir a nossa vida. Eu estou aqui, eu falei para vocês, com 43 anos de idade, e cada dia eu aprendo mais isso. Cara, eu não sei cuidar da minha vida, eu preciso que Deus me ensine a cuidar da minha vida. Eu preciso que Ele tenha o controle sobre mim, porque se Ele tiver o controle sobre mim, a minha vida vai caminhar num caminho bom, porque Ele sabe como é que eu funciono melhor. Teve um devocional que eu recebi um dia pelo telefone, de um pastor amigo meu, ele me manda todo dia. E toda vez que eu ministro sobre o filho pródigo, eu acabo falando disso, porque eu acho que é muito válido. Era simplesmente um devocional, uma coisa que ele mandava toda manhã. E ele dizia assim, que na criação, Deus deu ordem para as águas produzirem os seres viventes. E as águas produziram os seres viventes. Apareceram as baleias, os peixes, enfim, os bichos do mar. E Deus deu ordem para a terra produzir a erva do campo e os seres viventes. Então, nasceram as plantas, nasceu a erva do campo, nasceram os animais e pá. Então Deus disse para si mesmo, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E então apareceu o homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O estudo que ele estava dando naquele dia, era que ele falava assim, Deus não simplesmente criou as coisas, Ele criou antes o habitat para cada uma delas. Ele falou, cara, se você tirar um ser da água do seu habitat, é questão de tempo, ele vai se debater por um pouco, daqui a pouco ele morre. Você tirar um peixe da água, você vai ver ele pulando, ele ainda está vivo. Ele está se debatendo até que ele vai parando, ele morre. É numa velocidade incrível. Da mesma forma, você tirar um ser da terra e botar ele em outro habitat, ele vai demorar um tempo, daqui a pouco ele morre também. E ele falou, cara, quando Deus nos fez, Ele criou o nosso habitat. O nosso habitat é Ele mesmo. Nós saímos dele. Nós somos feitos a partir da sua imagem e semelhança. Se você sai de Deus, é questão de tempo. Começa a perecer até que morre, até que se acaba. E você vai perceber que aconteceu uma velocidade incrível. Ele foi embora de casa com tudo que era seu, e lá ele viveu de uma maneira irresponsável, gastou tudo e acabou. Você percebe a velocidade com que acontece isso? A vida vai se esvaindo. Ele saiu de casa. Sabe, é engraçado porque os filhos, os mais velhos, vamos chamar dos religiosos, eles quando estão incomodados com alguma coisa, eles não vão embora, eles ficam incomodados, meu irmão. Eles vão ficar, mas vão ficar incomodados e vão ficar incomodando. Vão ficar. Já vi gente assim, meu irmão, por que não vai para outro canto? Não, vou ficar aqui. Os mais novos, eles quando se incomodam, eles vazam na hora e não querem voltar nunca mais. E aí Deus tem que fazer alguma coisa, amém? O sonho do pai é ter os filhos dentro de casa, é ter gerações andando juntas. O sonho do pai é a gente estar se amando no mesmo canto, amém? O sonho do pai você percebe pelo final do texto, que o pai termina o texto tentando convencer o mais velho a entrar. Ou seja, a festa não está completa enquanto os filhos não estiverem juntos dentro de casa.
Glória a Deus pelo fundo do poço, amém? Quando o fundo do poço acontece, a gente cai em si. Diz a Bíblia que esse cara, quando aquela terra começou a padecer de grande fome, ele se ajuntou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a cuidar de porcos. Você percebe que quando as coisas começam a dar errado para quem largou Deus, a tendência é você se apoiar naquilo que você conhecia. E de alguma forma o mais novo estava reconhecendo que o mais velho funcionava. Tipo, ele tem agora uma paternidade distorcida. Ele vai, se achega a um dos cidadãos daquela terra como se fosse a figura do pai. E esse manda ele para o campo para cuidar de porcos. E agora esse cara está ali trabalhando para outro cara que não é o pai dele. Eu vou te falar, ninguém cuida de você que nem teu pai. Ninguém te ama que nem teu pai. Não adianta você querer uma referência que não é a do teu pai, porque eles não vão te tratar do mesmo jeito. Esse cara começa a cuidar de porcos. Eu imagino que isso daqui é o fundo do poço, porque o cara está trabalhando, ele quer comer o que o porco come e ninguém lhe dá nada, nem o porco. Ninguém ajuda o cara. E é nessa hora que ele cai em si. Se ele cai em si, é porque ele estava fora de si, amém? A gente precisa ter misericórdia, porque muita coisa que a gente está vendo como loucura e aberração é simplesmente gente que está fora de si, cara. Ele cai em si e ele diz: na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura de pão, e eu aqui padeço de necessidade. Cara, aqui é uma história linda. Eu acho isso muito lindo, porque antes dele se arrepender, quando ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele tem uma revelação da bondade de Deus, cara. E a bondade, ela vem sempre antes do arrependimento. Não é a questão de eu apontar para uma pessoa e falar que ela está errada para dizer que ela precisa de Jesus. Eu preciso apontar a bondade de Jesus. E, cara, quando a pessoa tiver uma revelação da bondade de Deus, ela vai olhar para ela e vai falar, cara, eu preciso dele. A bondade vem antes, amém? Ele diz, na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura de pão. Ele consegue visualizar que a bondade de Deus sempre esteve ali. Ele está começando a ver Deus de um jeito que ele nunca viu. Ele está começando a ver o Pai de uma forma que ele nunca viu. E Deus está trazendo, permitindo essa revelação. Você vai ver, cara, que na nossa geração, meu irmão, Paulo, quando ele escreve as cartas dele, não tinha crack naquela época. Não tinha o tráfico que tem hoje em dia. A gente vê que as coisas estão piorando, estão piorando, estão piorando, estão piorando. Eles não tinham o tipo de problema que a gente tinha. Paulo chega para Timóteo e fala, olha, toma um pouco de vinho por causa do teu estômago. Hoje em dia você não consegue imaginar um pastor de púlpito dizendo, olha, toma um pouco de vinho, porque vai desandar uma cachaçada no meio da igreja que não vai ter jeito. Era outra época, você está percebendo? Os tempos estão ficando difíceis, os tempos estão ficando, cara, é tudo muito cabuloso. É como se agora os porcos estivessem melhor. Isso, a gente tem que tirar proveito disso, porque a gente percebe a bondade de Deus, exatamente quando a gente está num ambiente onde, cara, essa bondade está escassa. Cara, eu sou muito fã de vocês jovens, porque eu digo isso em todo canto, já devo ter falado aqui também. Porque vocês fazem parte de uma geração que, cara, eu acho que não teve uma geração que ouviu coisas piores a respeito de igreja do evangelho do que a sua. E vocês são os mais bem informados que tem. Se acontecer uma coisa, no outro dia está todo mundo sabendo. E ainda assim vocês estão na igreja, cara. Eu fico bobo, porque só pode ser Jesus mostrando a bondade dele para vocês. Só pode ser Jesus se mostrando. Você está vendo uma coisa que parece que ninguém está vendo. A bondade de Deus de um jeito. Sabe, a gente vê um cenário de trevas. Meu pastor usou esse exemplo uma vez, eu achei muito legal. Se você for comprar joia, se você for comprar pedras preciosas, um diamante, um rubi, uma esmeralda, a pessoa que vende a joia, sabe como é que ela vai te mostrar essa joia? Ela vai primeiro estender um pano preto. E aí ela coloca a joia em cima. Ou seja, as trevas são o melhor pano de fundo para que a luz, o que é precioso, possa brilhar. Amém? A gente está vivendo um tempo de trevas, meu amigo. As trevas são cada vez mais trevosas, mas deixa eu te falar, Deus está liberando uma graça para suportar esse tempo de trevas, que é talvez o período de maior graça que a gente já tenha vivido na história. Ele tem uma revelação da bondade de Deus, e essa revelação da bondade de Deus fortalece ele para ter um plano, para se arrepender e para se colocar no caminho. Eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Até ele está certinho, amém? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Calma, cara,
Recebe-me como um dos teus trabalhadores. Você percebe que aquela raizinha de religiosidade estava ali dentro dele. Um dia desse eu conversando com o irmão, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele disse, dentro de cada um de nós tem um juiz. E esse juiz só condena, cara. Esse juiz que tem dentro da gente, ele só condena, ele não absolve nunca. Ele só condena. E outra, os outros, né? Só condena os outros. Para a gente, quando a gente ora, a gente pede misericórdia. Para o outro, quando a gente ora, a gente pede justiça. Esse juiz só condena. É aquela raizinha de religiosidade. Esse cara está disposto a viver como filho mais velho. Ele está disposto a voltar para casa e recebe-me como um dos teus trabalhadores, que nem meu irmão. E ele se coloca de caminho e ele vai. Amém? Essa é a hora que para mim é Jesus vindo na terra. Porque a Bíblia diz que ele se colocou no caminho. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se colocou no caminho. E Jesus é o caminho. E a velocidade com que as coisas começam a acontecer aqui também é assustadora. Ele ainda está no caminho. O Pai viu ele ainda longe. E o Pai correu ao seu encontro. E o abraçou e o beijou. Antes desse cara abrir a boca, antes dele dar uma desculpa, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que ele recebeu foi um abraço e beijo do Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você se colocou no caminho, o Pai já está lá. E a restauração acontece no momento em que você começa a se entregar para Deus. Você entrou em Jesus, cara, a restauração começa ali. Você já começa a experimentar agora. Ele teve uma revelação da bondade de Deus. Agora ele está tendo uma experiência com o amor de Deus. Antes dele se justificar, o Pai está manifestando amor. É a primeira coisa que recebe. É abraço e beijo. Abraço e beijo. E ele está no meio desse amor, tentando viver uma religião. Ele está no meio desse amor. O Pai está abraçando e beijando. E ele está falando, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. O Pai está abraçando e beijando. O Pai interrompe. Não é interrompe ele. Ele interrompe dando o decreto. Porque na presença do Pai, quem dá o decreto não é você. É Deus, cara. Você precisa saber que nós somos imperfeitos mesmo, querido. E Deus sabe disso. Amém? A nossa imperfeição é algo que Deus sabe. Ele sabe o quanto eu ainda vou errar, cara. E mesmo assim Ele me quer. Isso é muito doido, essa graça é muito escandalosa. O Pai diz, depressa, tragam a melhor roupa e coloquem nele. Tragam sandálias, coloquem nos seus pés, tragam um anel, coloquem no dedo. Você percebe, cara? Tenta visualizar a cena. Ele foi restaurado no caminho. Ninguém dentro da casa viu o estado que aquele cara estava. Ninguém viu o quão fedido ele estava, o quão maltrapilho ele estava, ninguém viu o quão sujo ele estava. Eu creio que o Pai abraçou e beijou ele tanto que ele ficou limpo. Ele entrou em casa com roupa limpa, ele entrou em casa com anel no dedo, ele entrou em casa com som de festa que já estava ali. A restauração acontece no caminho. Quando entra em casa, você já entra restaurado. E isso acontece numa velocidade incrível. A gente não consegue assimilar. Eu imagino esse cara entrando em casa envergonhado, é a minha impressão. Porque às vezes a gente fala, cara, eu não sou digno, como é que isso está acontecendo? Eu não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo aconteceu. Demorou para eu perceber o quanto eu era amado por Deus. Demorou. E ele entra em casa. Agora o problema é com o mais velho. Porque o mais velho agora não quer entrar. E o mais velho está dizendo, esse teu filho, ele nem chama o cara de meu irmão, esse teu filho gastou o teu dinheiro com prostituta. E aí o pai faz questão de dizer, filho, tudo que eu tenho era teu, mas vem cá, era justo que nos alegrasse, porque o teu irmão, os dois são filhos. Queridos, eu quero viver um tempo em que um vai aprender com o outro. Amém? Eu quero aprender a ser livre com os meus irmãos mais novos. Eu quero aprender a ser mais zeloso com meus irmãos mais velhos. Eu quero aprender sobre graça com aqueles que acabaram de chegar e estão vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo. Eu quero aprender com temor daqueles que permaneceram e atravessaram estações. Eu quero aprender com um e com o outro. Eu quero estar vivendo tudo isso que Deus tem, porque Deus se manifesta. Deus está revelando o amor dele. E é isso que a gente precisa saber. Ele está revelando o amor dele de uma maneira que ambos possam experimentar.
O mais velho achava que não era justo o que o pai estava fazendo. Só que o pai é o juiz. E ele decide o que é justo e o que não é. O amor encobre multidão de pecados. E sabe, Deus traz a gente numa noite como essa aqui. Talvez não seja nada novo que você tenha ouvido. Mas a gente às vezes só precisa se lembrar de tudo que Ele já fez por nós, de tudo que está disponível. Talvez a gente seja aquele que está do lado de fora,